Fala galera, sou o Matheus, aluno do curso de Engenharia de Controle e Automação, e hoje eu estou fazendo a apresentação aqui da disciplina de Circuitos 1, onde consiste aqui a lei de Kirchhoff das tensões e das correntes. Em termos didáticos, eu gosto mais de falar assim, lei dos nós. A lei dos nós consiste em a soma das correntes que entram em um nó é igual à soma do que sai. Então, se eu falar que a corrente que está chegando no nó I1 e 2, se eu somar elas, eu vou obter I3. Agora, para a gente aplicar aqui agora e continuar com a resolução deste circuito aqui, a gente vai precisar da primeira lei de Ohm. Então, a gente vai achar a resistência equivalente aqui para a gente poder descobrir a corrente total que está saindo aqui. E assim descobrir as respectivas tensão em cada resistor e a corrente que está chegando aqui e está saindo neste nó aqui. Agora a gente vai descobrir o REC. O REC eu faço como? Quando a gente tem as resistências em série, a gente soma. Em paralelo, a gente faz o produto pela soma. Nesse circuito aqui que a gente está vendo aqui, a gente vê que o R3, ele está em série com o R4. Então, primeiramente, o que nós vamos fazer é redesenhar o circuito. Esses são os números dos resistores. A gente tem que o R1 é 454, R2 148, R3 175 ohms e R4 354. A gente sabe, né, como a gente pode ver aqui em cima, que o resistor de 175 ohms mais o de 354 estavam em série. Redesenhando o circuito, ele fica como um só resistor. Então, o que eu fiz? Somei, porque ele estava em série. Então, eu fiz o R3 mais o R4, que é igual a 499. Então, a gente tem um resistor aqui de 499 ohms. Os outros vão permanecer o mesmo valor. REC 3 e 4, ele está em paralelo com o R2. Então, primeiro a gente vai resolver isso. O REC de resistores em paralelo é o produto pela soma. Então, aqui, como vocês estão vendo aqui, a gente fez o REC igual ao REC de 3 e 4, vezes o R2, dividido pelo REC de 3 e 4, mais R2. O produto pela soma desses resistores em paralelo deu 114,14. Bom, aqui, como a gente resolveu esse paralelo, e aqui a gente tem um nó, ele ficou em série com o resistor de R1. Logo, nós vamos somar o valor que é o resistor 1, que é 454 ohms, juntamente com o cálculo, o resultado desses dois em paralelo, ok? Então, fica mais ou menos 114,14 mais 454, que é igual a 68,14. Esse aqui é a resistência equivalente do nosso circuito. Como ficará o circuito? Aqui ficará o REC equivalente do circuito, que no caso deu 568,14 ohms. E uma fonte de tensão de 12 volts. Dando continuidade agora nos cálculos aqui, eu sou o Matheus, né? Vamos dar continuidade aqui. Agora que a Emanuele descobriu o REC total, a gente consegue achar a corrente total. A corrente total é igual a tensão total dividido pelo REC. Isso aqui é igual a tensão total, a gente sabe que é 12 volts, com a corrente que é a resistência equivalente que a gente achou, que é 568,14. Isso vai nos dar que é uma corrente de 0,021 ampere ou 21 miliampere. Agora que a gente sabe a corrente total, então a gente sabe que nesse resistor R1 está chegando 0,021 ampere. Com isso, a gente consegue descobrir a primeira tensão. V1 é igual a o I1, que a gente pode falar que I1 é igual ao I total. I1 vezes 454, a gente obtém através da lei de Ohm que essa tensão aqui irá dar 9,53 volts. Percorrendo a malha no sentido horário, colocando aqui tem uma corrente aqui no sentido horário, a gente vai achar uma tensão da fonte
em 12 volts, porque ela está no mesmo sentido da corrente. Em V1, a gente vai ter uma tensão negativa, será menos V1, menos V2. A gente vai descobrir esse V2 aqui através da lei de Kirchhoff das tensões, LKT. Somando isso aqui, a gente vai ter que V2 é igual a 2,47 volts. Agora que a gente tem a tensão em V2, a gente consegue descobrir a corrente em I2. I2 vai ser V2 dividido por R2, que vai ser igual a 0,016 ampere. Agora chegando no conceito da lei dos nós. A gente tem a corrente I1 chegando aqui e tem a corrente I2 saindo aqui. Então, se eu subtrair I1 menos I2, eu vou encontrar a corrente I3. Então, vai ser 0,021, que é o I1, menos o I2 que a gente achou aqui, que é 0,016. Então, o meu I3 vai nos dar que é 0,05 ampere aproximadamente. Já aproveitando aqui, vamos pegar aqui nesse gancho, V3 é igual ao I3 vezes o meu R3. V3 então é igual a 0,005 vezes o meu resistor 3, que é 175. Logo, o meu V3 aqui vai ser 0,875 volts. Aqui no resistor 4, eu sei que a corrente é a mesma de R3. Então, por quê? A corrente em série é a mesma. Então, I3 é igual a I4. Tomando isso, eu consigo achar a tensão em V4, que é a corrente I3 vezes o resistor 4. Logo, essa tensão V4 é igual a 1,62 volts. Então, aqui agora a gente vai comprovar nossos cálculos com a medição na protoboard. O que é a protoboard? A protoboard, ela é uma chapinha em que os pontos na horizontal são o mesmo ponto e na vertical são pontos diferentes. Então a gente não pode ligar nada aqui que estará curto-circuitado, porque vai estar no mesmo ponto, não vai estar acontecendo nada. Bem, gente, a gente montou esse circuito que a gente desenhou aqui numa protoboard pra gente ver na prática, pra gente calcular com o nosso multímetro. Aqui a gente tem o resistor 1, o 2, o 3 e o 4. Agora, nós vamos fazer o REC no nosso multímetro. Vou colocar ele até aqui perto da gente pra gente fazer as comparações. A gente vai colocar no início do resistor 1, então aqui na perninha dele. Ah, lembrando, a gente não colocou a fonte de tensão pra não dar nenhuma alteração. Ok? Aí a gente vai colocar uma perninha aqui e a outra perninha no final do circuito, que seria no resistor. Colocando uma perninha do final do R4 e uma perninha do R1, deu 573. Tem essa tolerância, essa diferença aqui, por causa das tolerâncias que tem aqui, ó, nessas listrinhas que tem nos resistores. Olha, deu 573. E o nosso REC que a gente calculou, 568. Agora fazendo aqui a medição da tensão com a fonte de 12 volts ligada ali, né? Vamos medir aqui. As tensões são medidas em paralelo, então basta a gente vir na perninha do resistor desejado e fazer a medição. 9,45. Aqui o R2 agora. Meu R2 deu 2,34. Correto também, ele deu 2,47. R3 0,83 também tá correto também. E o nosso R4 aqui 1,54 também está correto também. Vale lembrar que isso aí são variações que mudam de acordo.
Aqui a gente vai fazer a medição da corrente. Então, aqui no R1 não é necessário, porque a gente sabe que é a corrente total que está passando por ele. Vamos começar aqui pelo R2. A gente abriu ele do ponto que ele estava, então a gente pega a perninha que a gente botou para fora do circuito junto com a que estava lá. Vai dar 15.40 mV, que confirma nosso I2 deu 0,016 ampere ou 16 mV. Agora fazendo aqui, abrindo o R3, vamos abrir o R3 aqui. Encaixando aqui, protoboard, isso. Ligando a fonte aqui de volta. Agora vamos medir aqui. No mesmo ponto que ele estava, junto com a perna que a gente abriu. Isso nos dá uma corrente de 4.65 miliampere. Aqui, a mesma corrente que passa aqui é a mesma corrente que passa aqui. Eles estão em série, então não tem necessidade da gente fazer a medição. Gente, aqui a gente tem um circuito. A gente colocou num software que o professor nos deu pra gente conferir, né? Pra gente conferir, confirmar, verificar com mais precisão. É um simulador. Aí a gente tem aqui, o simulador se chama Faustad, e aí a gente colocou aqui o que a gente fez. E você pode verificar que os valores conferem. Aqui a gente colocou um amperímetro, onde está se dividindo as correntes, aonde está passando as correntes. Ele mostra, inclusive, aonde está passando, qual é o caminho que ele está percorrendo no circuito. E é muito legal porque a gente pode ter com mais precisão o que está acontecendo dentro do circuito. Aí aqui a gente coloca, né, as medições de amperímetro, voltímetro, para medir mesmo o que está acontecendo dentro daqui, do circuito.